Olá, boa tarde. Está começando o nosso Acontece T7. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026. E a gente já começa o Acontece de hoje com a notícia de que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está em uma cela de isolamento no Presídio 2 de Potim, aqui na região do Vale do Paraíba. A transferência aconteceu hoje pela manhã em meio a um escândalo de 22 bilhões de reais e a morte de um dos investigados sob custódia da Polícia Federal. O banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, foram transferidos na manhã desta quinta-feira para a Penitenciária 2 de Potim. O empresário, que já passou pelo corte de cabelo padrão e veste o uniforme do sistema prisional, está em uma cela de isolamento, onde deve permanecer por pelo menos 10 dias. Esta é a segunda vez que Vorcaro vai para a cadeia em pouco mais de um ano. Em novembro do ano passado, ele foi detido pela Polícia Federal quando tentava fugir do país em um jatinho particular no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Desta vez, a prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dentro da terceira fase da Operação Compliance Zero. As investigações apontam um esquema assustador de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro. O grupo é acusado de vender títulos de crédito falsos ligados ao Banco Master. Para tentar estancar o rombo, a Justiça determinou o bloqueio de 22 bilhões de reais em bens dos envolvidos. A operação também é marcada por uma tragédia. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o Luiz Felipe Mourão, apontado como sicário de Vorcaro e um dos presos na operação ontem, morreu no hospital depois de atentar contra a própria vida. O caso aconteceu enquanto ele estava sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Agora, em Potim, Vorcaro divide a unidade com outros criminosos. A defesa do banqueiro reafirma que ele sempre colaborou com as autoridades e que as acusações são infundadas. Os advogados dizem ainda confiar que a justiça vai reverter a prisão em breve. Notícia que a gente continua acompanhando depois da vinda de Vorcaro aqui para a região do Vale do Paraíba. Nós estamos atentos também às outras informações sobre essas prisões e também sobre a sequência das investigações que serão colocadas em prática agora sob o comando do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A realidade é que já se fala na possibilidade de uma delação premiada de Daniel Vorcaro, o que poderia comprometer mais gente da política brasileira com relação a este grande escândalo financeiro que o Brasil está passando nos últimos dias com a eliminação do Banco Master e, claro, consecutivamente com outras atitudes que foram tomadas pelo Banco Central para eliminar essa gastança de dinheiro que o sistema bancário, através do Master, estava proporcionando para a economia brasileira. Situação complicada e que a gente continua atento com relação às outras informações também. Nós vamos abrir o nosso Acontece T7 de hoje, trazendo informação, prestação de serviço. Vamos conferir os destaques, as informações, as notícias que fazem parte da edição de hoje do Acontece. Agora, as manchetes do dia. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de medicamentos na rodovia Presidente Dutra, na região do Vale do Paraíba. Homem é encontrado morto com sinais de tortura na praia da Enseada, em São Sebastião. Enquanto medidas protetivas disparam, a Câmara de Taubaté barra um projeto para discutir segurança da mulher na cidade. Inscrições para a prova do CAVEX terminam amanhã, sexta-feira, ao meio-dia. E no esporte, o Palmeiras vence o Novo Horizontino e sai na frente da decisão do Campeonato Paulista.
Bom, a gente abre o nosso Acontece de hoje a 1h da tarde, mais 39 minutos, falando de um foragido da justiça por tráfico de drogas que foi preso pela polícia na manhã desta quinta-feira na cidade de São José dos Campos. Rian Fernandes da Silva foi localizado no bairro Campo dos Alemães, escondido na casa da ex-companheira. Em uma abordagem anterior, o investigado tinha conseguido fugir pelos telhados, mas acabou detido nesta quinta-feira durante uma operação, a Operação Mulher Segura. A ex-mulher chegou a ter medida protetiva contra ele por violência doméstica, mas o documento havia sido revogado há 2 dias. Aos policiais, Rian confessou o tráfico de drogas e também as agressões contra a mulher. Ele foi levado para a cadeia pública e segue à disposição da justiça. Aí é a hora em que a polícia chega na casa do Rian, entra no quarto, né, e vê ali ele deitado na cama. De forma muito quietinha, né, a polícia entra e vai procurar o Rian, que estava dormindo tranquilamente dentro da casa. Imagens que a gente vai mostrar para você hoje com todos os detalhes desta operação realizada pela polícia da cidade de São José dos Campos dentro do nosso Dois Tempos. Mais uma vez, parabéns aí à polícia de São José dos Campos que trabalhou e trabalhou direitinho. Veja aí a situação, o cara dormindo na cama, né? Bandido do tráfico de drogas, e a polícia chega e acaba prendendo o cidadão lá na casa onde a mulher tinha uma medida protetiva contra ele. Então hoje, dentro do nosso Dois Tempos, você vai ver toda essa reportagem completa da Polícia Civil da cidade de São José dos Campos. Agora, uma coisa que me chocou, sinceramente, uma coisa que me chocou vendo essas imagens. A hora que a polícia chega para pegar o bandido, na cama do lado, você viu, tinha uma menina, uma criança, que viu o pai ser preso pela polícia. E sem saber o que o pai fazia, ou o que o pai faz, né? Porque não é porque ele foi preso que ele vai parar de mexer com o negócio. A gente espera que ele seja preso, vá preso e fique preso também. Não é porque ele foi preso que ele vai parar de mexer com o negócio. Mas o choro da criança, né? Dentro do Dois Tempos hoje eu vou mostrar para você, você vai ouvir isso. A criança falando, papai, papai, papai. Olha, uma coisa que me chocou demais, vendo essa imagem hoje, dessa ação que aconteceu em São José. A polícia está errada? Não, a polícia não está errada. Porque se a polícia entra e o cara atira, a polícia tem que estar armada, a polícia tem que estar abastecida, né? Agora, uma criança chorando por causa do pai, nossa, é uma coisa assim terrível, deixa a gente, né, com um dó da criança impressionante. Não dá, é muito complicado. 1h43 agora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem uma carga irregular de medicamentos para emagrecimento na Via Dutra, na cidade de Jacareí. Flagrante aconteceu durante uma fiscalização no pedágio do quilômetro 165. Ao abordarem um carro com um casal, os policiais notaram o nervosismo da passageira. Dentro da bolsa dela foram encontradas 51 caixas de tirzepatina, que é um remédio usado para tratar diabetes e também perda de peso. Olha aí o tamanho do remédio. A mulher confessou que comprou o material na capital e que revenderia cada unidade em Taubaté por R$ 1.500, quase o triplo do preço pago. Como não havia nota fiscal ou comprovação da procedência, os medicamentos foram apreendidos. O casal foi levado para a delegacia de Jacareí, onde deve responder pelo transporte ilegal desse medicamento aí, que é muito usado, né, por pessoas que pensam em emagrecer. Então,
fica a dica de que o remédio é para diabetes, não é diretamente para você tratar de emagrecimento. Um crime brutal assustou moradores da região da Praia da Enseada, na região de São Sebastião, na madrugada de hoje. Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto na areia com sinais de extrema violência. A vítima tinha o pescoço parcialmente degolado e ferimentos graves nos olhos. Uma faca quebrada, possivelmente usada no assassinato, foi apreendida ao lado do corpo. A Polícia Civil está investigando a autoria, a motivação deste homicídio e também quem é o homem que foi encontrado na Praia da Enseada nesta madrugada na cidade de São Sebastião. Até agora, ninguém foi preso ainda. 1h mais 45 minutos. 1h mais 45 minutos. A gente continua na patrulha da cidade. As principais informações de polícia aqui da região do Vale do Paraíba para você. Uma coisa que a gente falava agora há pouco, a gente abriu o primeiro bloco do nosso Acontece de hoje falando sobre o caso desse rapaz que foi preso em São José dos Campos. A mulher tinha medida protetiva contra ele. O número de medidas protetivas concedidas pela Justiça aqui do Vale do Paraíba cresceu 29%, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O aumento revela que mais mulheres estão denunciando, mas o medo persiste. O descumprimento dessas decisões ainda é alto na região. Um caso ouvido pela nossa reportagem mostra que o agressor continua fazendo ameaças, mesmo após a proibição do contato. A situação é tão grave que até a mãe da vítima precisou de proteção judicial. As autoridades reforçam que qualquer violação da medida deve ser comunicada imediatamente à polícia para prisão em flagrante. O avanço na região metropolitana acompanha uma tendência nacional revelada em dados divulgados nesta quarta-feira. Em todo o Brasil, foram concedidas mais de 620 mil medidas provisórias em 2025. Uma medida impressionante com 70 decisões por hora. Além do aumento no volume, o levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra também que o tempo médio para a emissão da medida caiu para apenas 4 dias, o menor prazo já registrado. No entanto, o desafio continua sendo o quê? A fiscalização dessas medidas protetivas. Mas, enquanto aumenta o número de medidas protetivas no Vale e também no Brasil, a Câmara de Taubaté decide arquivar um projeto que criava o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta, enviada pela gestão anterior do ex-prefeito Saldi, recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça, que alegou que o texto tinha cunho ideológico ao citar padrões patriarcais e criticar ambientes religiosos. Os vereadores Alberto Barreto e Dentinho votaram pelo arquivamento, enquanto a Vivi da Rádio foi a favor, apoiada por um parecer jurídico que não viu inconstitucionalidade no texto. Mesmo com o fim do projeto, 2 audiências públicas foram marcadas para discutir o tema na Câmara Municipal da cidade de Taubaté, e a primeira está marcada para o próximo dia 23 de março. É hora de opinião aqui no nosso Acontece. E quando a gente fala de opinião, a gente quer dizer que entre o avanço e o retrocesso, a segurança das mulheres continua em xeque. Enquanto a Argentina, preste atenção, enquanto que a Argentina acaba de dar um passo drástico neste mês de março, que é o mês internacional da mulher, aprovando a prisão perpétua para feminicidas, o Brasil registra um grito de socorro sem precedentes,
São 70 medidas protetivas concedidas por hora no Brasil. Só aqui no Vale do Paraíba, você ouviu, esse aumento foi de 29%, mostrando que a violência está cada vez mais próxima das nossas mulheres. Porém, enquanto o mundo e o país tentam reagir, Taubaté parece caminhar na contramão da história. Ao arquivar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a Câmara Municipal se apega a discussões ideológicas. Ignora a realidade das vítimas da cidade, que precisam de políticas públicas reais e não apenas papel escrito. É um contraste vergonhoso. De um lado, o rigor da lei vizinha, na Argentina, e o alerta vermelho nas estatísticas nacionais. Do outro lado, o descaso do legislativo local. Taubaté não pode se tornar um refúgio para o retrocesso enquanto mulheres continuam sendo ameaçadas e mortas. A Argentina já deu um grande passo: prisão perpétua para quem comete feminicídio. A Argentina já deu um grande passo: maioridade penal aos 14 anos. Até quando nós, aqui no Brasil, vamos continuar patinando com relação à nossa segurança pública? 1h mais 51 minutos. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e volta já já, trazendo mais informações para você aqui no nosso Acontece T7. Vem aí as informações do tempo, as informações das estradas e também polícia prende homem por roubo de celular no centro da cidade de Taubaté. Já já para você aqui na sequência do Acontece. Rápidas Paraíba. Quer dar uma escapada? Eu te conto as incríveis do Paraíba pelo inteiro e inovado. Cunha, um puro charme. A estrada já é um espetáculo, cheia de curvas com vista de tirar o fôlego. Tem lavandas, cerâmicas artesanais, trilhas leves e aquele café com broa que parece abraço de vó. Perfeito para quem quer natureza, com poesia. É lindíssimo. São Francisco Xavier. Pequenininha, escondida no meio das montanhas. São Francisco Xavier é o tipo de segredo bem guardado. Tem cachoeira linda, comida caseira e aquele ar puro que dá vontade de morar. Número 3, Campos do Jordão. Fora da temporada, Campos é tranquila e muito mais autêntica. Tem jardim, tem trilha, tem cervejaria artesanal e ainda sobra tempo para comprar um chocolate. Me conta, qual desses lugares você já conhece e ficou com vontade de conhecer? Fica comigo porque eu te conto muito mais sobre destinos lindos para conhecer por aqui. Quer receber as notícias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte sempre em primeira mão? Então entre no nosso grupo de WhatsApp. É muito simples, é só você mandar uma mensagem para este número, 12982435158. Tudo o que você precisa saber aqui, ó, na palma da mão. T7 News, ao vivo, aqui e sempre com você. De volta com o nosso Acontece, agora 1h mais 54 minutos, faltando 6 minutos para as 2h da tarde. Olha, a Prefeitura de Taubaté realiza neste sábado
o dia D de vacinação contra a febre amarela. A mobilização acontece das 8 da manhã até as 4 horas da tarde em 5 unidades da área urbana e 3 unidades da área rural da cidade. A medida é uma resposta à baixa cobertura vacinal em Taubaté, que atualmente está só em 34% contra a febre amarela. Vale lembrar que a doença é grave, mas pode ser prevenida com apenas uma dose para quem tem mais de 5 anos. Idosos e gestantes precisam de pedido médico para tomar a vacina. Mesmo sem casos confirmados este ano, a Vigilância Epidemiológica alerta que a imunização é a única forma de evitar um surto da doença que é transmitida por mosquitos aqui na cidade de Taubaté. E já que a gente está falando de saúde em Taubaté, tem uma nota importante que foi divulgada agora há pouco pela Prefeitura, que está convocando beneficiários que mantém aí o Bolsa Família para fazer acompanhamento de saúde na cidade. Na área de saúde, as condições para a concessão do auxílio incluem aí acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento para crianças menores de 7 anos. Pré-natal de gestantes e também acompanhamento das mulheres na faixa etária de 14 a 44 anos. A procura por atendimento deve acontecer até o dia 30 de junho, mas é importante que o interessado não deixe para a última hora. A falta de acompanhamento, atenção, pode acarretar na suspensão do benefício. Em Taubaté, são mais de 9.800 famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. 1h56, vamos falar do tempo aqui na programação do nosso Acontece? Sim, vamos trazer aqui a nossa Caroline Rossassi, que vem para trazer informações importantes do tempo para você nessa quinta-feira. Tá chegando o final de semana já, hein? Mas ontem choveu na cidade de Cruzeiro, né, Carol? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Soledade. Boa tarde a todos. Isso mesmo, choveu bastante ontem em Cruzeiro. Ruas ficaram alagadas, a região central foi a região mais atingida na cidade por conta desse temporal. Imagens gravadas por moradores mostram que a água subiu muito rápido por lá. Na Rua 5, os alagamentos atingiram casas e comércios. No bairro Itagaçaba, ruas viraram rios. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados. Hoje a Defesa Civil está monitorando as áreas atingidas. Bom, e o tempo para hoje? Como é que fica a nossa tarde? Soledade, para hoje, sem novidades na previsão do tempo, viu? A quinta-feira é mais um dia de sol, com possibilidade de chuva isolada na parte da tarde. No litoral norte, o dia fica com mais nebulosidade. Bora conferir aqui do meu lado como é que ficam as temperaturas nessa quinta-feira. Em São José dos Campos, hoje a máxima alcança os 28 graus, Redenção da Serra com máxima de 27, Pindamonhangaba, termômetro alcançando os 26 graus por lá, na cidade de Cachoeira Paulista, máxima de 27, Ubatuba, no litoral norte, com temperaturas mais amenas, máxima de 24 graus, e em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, termômetros alcançando os 26 graus nessa quinta-feira. Mas olha, tem mudança vindo por aí. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou 3 avisos de tempo severo que são válidos aqui para a nossa região. São 2 avisos de chuva forte com intensidade moderada. Um que começa amanhã e o outro que começa no sábado. Segundo o IMET, durante esse período pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem chegar aos 60 quilômetros por hora. Há risco baixo de ocorrências como alagamentos e também queda de árvores. Além disso, tem um aviso de chuva acumulada com intensidade severa. Esse aviso está previsto para o domingo. O volume de chuva previsto é maior, pode chegar aos 100 milímetros por dia,
com possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra. Muito bem, então a gente fica sempre atento a essas informações com relação a esses avisos do INMET. Lembrando que amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente vai ter a entrega de uma nova sirene aqui para a região do Vale do Paraíba. Sirene essa que vai ser entregue na região de Monteiro Lobato, ali próximo a São José dos Campos. Pegando ali a estrada que vai para São Francisco Xavier, a gente vai para Monteiro Lobato através da SP50, evento aí que vai contar com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Araújo Monteiro, que aliás é aqui da cidade de Taubaté, Coronel Araújo Monteiro, que vai acompanhar a atividade e orientações à população. A ação prevê a mobilização da comunidade e também orientação aos moradores sobre o funcionamento do equipamento, a ação que integra também esse plano de ação e prevenção voltada aí para as áreas com potencial de risco aqui na região do Vale do Paraíba. Então amanhã tem entrega de sirene. Nós tivemos semana passada, sábado passado, em Campos do Jordão e agora mais uma sirene entregue aqui na região do Vale do Paraíba, que pode inclusive ser usada, claro que a gente espera que não, nesse final de semana, se vier realmente essa chuva mais forte aqui para a região, né, Carol? Sempre medidas como essa, muito bem-vindas aqui para a nossa região, importantíssimo. Sem dúvida nenhuma. Você volta amanhã? Volto sim. Sexta-feira? Amanhã, pessoal, com a previsão do tempo estendida para toda a região. Muito obrigado. Caroline Rossassi, trazendo sempre as informações importantes do tempo e outras informações importantes também para você que nos acompanha aqui no nosso Acontece. Do tempo, a gente vai falar das estradas e já vamos direto para a rodovia Presidente Dutra, ali na região de Jacareí. Veja aí a Via Dutra em Jacareí, quilômetro 160 neste momento. A Dutra que apresenta aí movimento normal, tem sol neste momento lá na rodovia Presidente Dutra e a gente observa que a situação é normal para o motorista que vai e vem aqui na região do Vale do Paraíba. Da Dutra, a gente vai agora para a mesma rodovia Presidente Dutra, ali na cidade de São José dos Campos. Veja aí, trânsito normal também, sem problemas para o motorista que está trafegando neste momento pela cidade de São José dos Campos. Já na rodovia Presidente Dutra, ali na região de Roseira, o trânsito também é considerado normal, sem problemas aí para o motorista que vai lá para a região de Aparecida, Rio de Janeiro, na pista à sua direita, ou que vem aqui para a região de Taubaté, São José dos Campos, na pista à sua esquerda. Campos do Jordão tem essa imagem aí, hein? A cidade que está se preparando durante o período da Quaresma para a Páscoa, que é um feriado que leva muita gente para a cidade de Campos do Jordão. Cidade que tem sol neste momento. E a gente vai dar uma observada também na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que termina aí no quilômetro 46 da cidade de Campos do Jordão. Veja aí o trecho do quilômetro 33 da rodovia, com sol neste momento e tráfego normal, tráfego tranquilo para o motorista que está subindo a serra. O mesmo acontece, motorista que está neste momento passando aí pela Oswaldo Cruz, aqui na cidade de Taubaté, os dois trechos com câmera ali na cidade de São Luís do Paraitinga e também a chegada à cidade de Ubatuba, que é feita com tranquilidade pelo motorista que desce a serra ou sobe a serra neste momento rumo ao litoral norte do estado de São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha se a câmera do 81 está funcionando. Tá funcionando, né? Meio que mais ou menos, mas está funcionando. A gente vê aí, tem neblina na serra neste momento, no trecho do quilômetro 81 da rodovia Oswaldo Cruz. Lá embaixo, rodovia Dr. Manuel Hipólito do Rego, a SP-055, com tráfego normal entre Ubatuba e a cidade de Caraguatatuba. É o que a gente observa aí mais à frente no quilômetro 73. Entre Caraguatatuba e São Sebastião, o movimento também é considerado normal e o mesmo acontecendo aí entre São Sebastião e a cidade de Bertioga, já seguindo ali para o litoral sul do estado de São Paulo. A travessia da balsa é feita neste momento
por 4, 5, 6, 5 embarcações que fazem aí a travessia da balsa neste momento entre São Sebastião e Ilhabela. Não há problemas de maré baixa, por isso o transporte de veículos mais pesados acontece com tranquilidade para você que acompanha aí estas imagens lá debaixo do nosso litoral norte, no canal de São Sebastião, entre as duas cidades. Então, tranquilo para você fazer aí a passagem. São informações das estradas para você ligado aqui no nosso Acontece T7, sempre com as notícias mais importantes e atualizando para você aquilo que há um puxão de orelhas nele. O episódio ocorreu logo após a sessão e gerou uma denúncia por agressão na Comissão de Ética da Casa. O vereador afirmou que o gesto foi inadequado e fere a democracia. Já a Rita Marton pediu desculpas publicamente, dizendo estar emocionalmente abalada no momento, emocionalmente abalada no momento da discussão. O caso agora segue para a apuração legislativa e pode resultar em medidas disciplinares contra a vereadora brava. Rita Marton é brava, né? Puxou a orelha do colega lá na Câmara Municipal da cidade de Lorena. Atenção, hein? Atletas, termina amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, o prazo de inscrição para a tradicional Corrida da Aviação do Exército aqui na cidade de Taubaté. A prova, que já tem 3.000 inscritos, acontece no dia 22 de março, dentro do Cavex, no bairro do Itaim. O grande diferencial é o percurso exclusivo por dentro dos hangares, passando ao lado de helicópteros e também pistas de pouso, com direito até a jato d'água no trajeto. Você está vendo aí o pessoal que corre esta corrida do Cavex, que é tradicional aqui na cidade de Taubaté. São provas aí de 5 e 10 quilômetros, além de uma caminhada livre para toda a família. As inscrições devem ser feitas pela internet e a largada está marcada para as 7h40 da manhã. Boa sorte para você que vai correr aí na corrida do Cavex. 2h07 agora, mais um assalto resolvido com a ajuda da tecnologia aqui na cidade de Taubaté. A gente volta a falar da patrulha da cidade, que é a Cidade contra o Crime, aqui no nosso Acontece T7. Um homem foi preso em flagrante na Praça do Chafariz. Quem é morador de Taubaté conhece bem a Praça do Chafariz. Nós tínhamos um chafariz ali, hoje não temos mais esse chafariz. Ele roubou um celular e a mochila de uma vítima na noite de ontem. O criminoso não contava que o aparelho estava sendo monitorado em tempo real. E aí, com as informações do rastreador do celular, a polícia militar foi direto ao local e abordou o suspeito, que ainda carregava uma faca de grande porte usada no crime. O homem confessou o roubo, foi reconhecido pela vítima e agora segue à disposição da justiça aqui na cidade de Taubaté. 2h08 agora, a gente vai falar de mais um caso que acontece envolvendo policiais aqui no estado de São Paulo. A nossa Operação T7 está de olho naquilo que de mais importante está acontecendo. Áudios e mensagens de celulares apreendidos revelam um esquema assustador de corrupção dentro da Polícia Civil do estado de São Paulo. As conversas mostram que agentes cobravam até 33 milhões de reais em propina para encerrar inquéritos de lavagem de dinheiro e corrupção. Na Operação Bazar, deflagrada hoje pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, 9 pessoas já foram presas. Aliás, aumentou já são 11 pessoas presas, incluindo um delegado, investigadores, advogados e até uma doleira que estava envolvida no caso do mensalão. Em um dos áudios, um dos alvos chega a se gabar da proximidade com o delegado, chamando-o de parceiraço para facilitar a negociação milionária.
Os investigados, que deveriam ser punidos pelos crimes financeiros, acabavam comprando a própria impunidade, travando as apurações em departamentos estratégicos da Polícia de São Paulo. Todos os detidos agora respondem por corrupção sistêmica e também lavagem de dinheiro. Quer dizer, é a polícia jogando contra a polícia. Polícia jogando contra o cidadão. Polícia roubando dinheiro que deveria ser devolvido de roubos que aconteceram em esquemas fraudulentos, financeiros, políticos, esquemas fraudulentos dentro do estado de São Paulo. Então não dá para aceitar uma coisa como essa. Então já são 11 prisões confirmadas aí nesta operação da Polícia Civil com a Polícia Federal em São Paulo. Doleiros da Lava Jato estão sendo investigados neste esquema e nós temos aí até o governador em exercício do estado de São Paulo dizendo que é uma ação importantíssima. O governador Felício Ramute, em exercício no estado de São Paulo, disse nessa operação deflagrada aí que ele classificou como pontual o esquema de cobrança de propina pelos suspeitos para encerrar inquéritos. Segundo as investigações, as propinas, como eu disse aqui, chegavam a 33 milhões de reais. Segundo o Felício, isso não significa que a Polícia Civil esteja envolvida, mas envolve 4 policiais. E ele disse, repito, foi uma investigação conjunta da Corregedoria, do Ministério Público e também da Polícia Federal. Tá certo o vice-governador do estado. Não é toda a polícia envolvida nesse caso, mas infelizmente é uma parte da Polícia Civil envolvida num caso muito sério de corrupção. E esses casos de corrupção devem ser tratados de forma muito dura pela nossa Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Para mostrar para policiais mais fracos, porque isso para mim é uma fraqueza que o policial demonstra, que a lei está a favor daqueles que andam na lei. Então é uma operação séria que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. 2h12 agora, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e volta já já. Você vai ver aí os melhores momentos do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de Futebol. Vitória do Verdão, 1-0 ontem contra o Novo Horizontino. Já já a gente volta com mais informações do esporte para você. Se liga. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Viva Bem T7 e hoje nós vamos falar sobre jejum. Já treinou em jejum? Sabe como é que é treinar em jejum? Você já se perguntou se faz bem treinar em jejum? Realmente, o jejum faz você perder um pouco mais de calorias durante o treino e gorduras. Só que ele não faz tão bem quanto vocês acham que faz. Você pode ter uma reação hipoglicêmica e passar mal durante o treino. Se você quiser fazer algo sobre isso, procure um nutricionista para te acompanhar. E respeite seu corpo para ele te respeitar. Quer saber mais? Continue seguindo a gente aqui no T7 News. Você que gosta de cultura, o seu encontro marcado todas as sextas-feiras é comigo, Dimas Oliveira Júnior, no Ponto de Cultura, pelo T7 News Jornalismo. E olha, fique ligado, porque você vai saber de novidades da área cultural sensacionais. Espero você. T7 News, jornalismo digital, independente multiplataforma, das telas
A voz dos nossos narradores e comentaristas, das notícias em tempo real, as análises que fazem a diferença. Aqui você se informa com um giro ou em 2 tempos. Fica por dentro do que acontece na região e ainda descobre o que há na trilha do esporte. A força das mulheres está aqui, entre elas. No Ponto de Cultura tem espaço para arte, história e identidade. Quem curte música, arte e cultura com um toque de atitude, é só dizer chega mais. No Arena T7, o espaço é aberto para o debate. E se a ideia é entender política e empreendedorismo com visões de 2 gerações, Pode Pai, Pode Filho é o lugar. Informação com credibilidade, agilidade e olhar local. Um conteúdo diverso, relevante e que valoriza a sua voz. No portal, na web TV, na web rádio ou nas redes sociais, o T7 está sempre com você. São mais de 5 horas de programação ao vivo por dia, reportagens exclusivas, mini documentários e um time de colunistas com análises dos assuntos que estão em alta. Um dos portais que mais cresce no Vale do Paraíba, com milhares de visualizações e um público cada vez mais conectado. T7 News, jornalismo que move, conecta e transforma. Ao vivo, aqui e sempre com você. Estamos de volta com o nosso Acontece T7, agora são 2 horas da tarde, mais 16 minutos, 2 horas da tarde, mais 16 minutos. Você que está ligado na informação aqui do nosso Acontece, vê aqui que a gente já está com a tela do Campeonato Paulista de Futebol em destaque para você. Campeonato Paulista que tem aí as séries A1, A2, A3, A4, todas as séries aí em destaque para você aqui no nosso Campeonato Paulista de Futebol. E a gente vai começar a falar do Paulistão exatamente pela Série A4, que viveu ontem um jogo aí da 8ª rodada. Aliás, a 8ª rodada que teve vários jogos ontem e teve o nosso Jacareí jogando no estádio do Cambizano, antigo Stravos Papadopoulos, lá na cidade de Jacareí, e ganhando aí do Colorado Caieiras por 2-0, e são os gols que você vê agora aqui no nosso Acontece T7. Alô, torcida do Jacareí, alô, meus amigos aí da cidade de Jacareí, veja aí como foi a vitória do Jaque ontem contra o Colorado Caieiras. Bola colocada com Kainan, levou para a linha de fundo, o cruzamento vem por baixo, a batida no rebote! Gol! Aí a cobrança autorizada, a bola viajou na segunda trave, cabeceio! Com este resultado de 2-0 em cima do Colorado Caieiras, o Jacareí subiu já para a 5ª colocação. Ontem estava na 4ª, mas aí a gente teve os outros jogos que aconteceram também, e o Jacareí é o 5º colocado na classificação do Campeonato Paulista da Série A4 com 16 pontos. O líder é a Inter de Bebedouro, que tem 19, junto com o Lemense. Aí tem o Barretos em terceiro com 18, Penapolense em quarto com 16 e o Jacareí na 5ª colocação também com 16 pontos ganhos. Completam aí o G8, São Carlense, São Caetano e Taquaritinga, times aí que já disputaram o Campeonato Paulista da Série A1, o principal campeonato paulista do estado de São Paulo. Então, o nosso Jaque está entre os 8 primeiros classificados que devem ir para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4. A gente está torcendo e torcendo muito para que isso realmente aconteça. Vamos falar da Série A2 do Campeonato Paulista. Um jogo foi realizado ontem, aquele jogo atrasado que não aconteceu lá em Monte Azul, da 8ª rodada. Isso porque choveu, mas choveu muito lá em Monte Azul. O Sertãozinho
foi até Monte Azul Paulista e ganhou da equipe do Monte Azul por 2-0. E com este resultado, a classificação do campeonato é essa que você vai ver agora aqui, com o Sertãozinho subindo da 8ª para a 6ª colocação na classificação da primeira fase aí da Série A2. Esses times que estão com asterisco aí são os times que já estão classificados, não caem mais desta fase e vão para a próxima fase. Água Santa, Ferroviária, São José, Ituano e Votuporanguense. O Sertãozinho subiu para 6º, agora com 22 pontos, 6 vitórias. O Osasco é o 7º com 22 pontos e 5 vitórias. E o Juventus aparece aí na 8ª posição com 20 pontos. Isso porque o 15 de Piracicaba, que joga no sábado junto com os outros times, tem chance ainda. Se ganhar o seu jogo, pode chegar a 22 pontos e pode desbancar aí Sertãozinho, Osasco e Juventus. Então, o 15 de Piracicaba ainda tem chance de classificação. Inter de Limeira, Taubaté, Santo André e Linense vão continuar na Série A2 para o ano que vem. Já Monte Azul com 11 pontos e 2 vitórias e o Grêmio Prudente com 11 pontos e 1 vitória vão disputar aí quem vai continuar na competição para o ano que vem. Lembrando que o Grêmio Prudente é o adversário do Esporte Clube Taubaté, que com 16 pontos não cai mais na competição e joga no sábado, 3 horas da tarde, aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, contra a equipe do Grêmio Prudente, podendo ser aí o carrasco do Grêmio Prudente neste Campeonato Paulista de Futebol. Então, vamos acompanhar mais uma rodada importante do nosso Campeonato Paulista neste final de semana. Tá aí, final, por falar em final, tá aqui a primeira final do Campeonato Paulista da Série A1. Ontem, lá na Arena Barueri, em São Paulo, o Palmeiras ganhou da equipe do Novo Horizontino por 1-0 e você vê aí os melhores momentos desta partida aqui no nosso Acontece TC. Torcida do Palmeiras que tá vibrando aí. Aí o apito inicial do árbitro, o jogo rolando, a bola rolando e aos 34 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras fez esse gol aí com o Flaco Lopes. Flaco Lopes fez aos 34 minutos do primeiro tempo o gol da vitória do Palmeiras, que ainda viu o Carlos Miguel, você vai ver daqui a pouquinho, defendendo um pênalti. Flaco Lopes, então, aí a gente vê que o lance começou normal, tranquilo, não tinha impedimento. Jogador do Palmeiras recebeu, o Flaco Lopes vinha ali, ganhou e de fora da área bateu sem chance para o goleiro da equipe do Novo Horizontino. 1 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Novo Horizontino. Palmeiras que ainda teve essa chance que você vai ver aí num contra-ataque rápido. A bola sobrou livre, leve e solta ali para o Vitor Roque, bateu na trave, a bola bateu na trave e o jogador do Palmeiras não conseguiu completar para o gol este lance aí, bola na trave da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Novo Horizontino não teve muitas chances não, hein? Uma delas foi essa aí, onde o jogador foi derrubado na área e o árbitro do jogo marcou pênalti a favor da equipe do Novo Horizontino. Pênalti que foi muito mal cobrado, diga-se de passagem, né? Olha só a cobrança que fez o jogador da equipe do Novo Horizontino. Bateu, o goleiro foi lá e pegou com todo o tamanhão, né, do Carlos André, goleiro da equipe do Palmeiras. Ele pegou aí com tranquilidade o pênalti batido pelo jogador da equipe do Novo Horizontino. Palmeiras que ainda teve uma chance, ainda no primeiro tempo, já nos instantes finais do primeiro tempo, nessa cabeçada aí que foi para fora do gol, né, a bola cruzada na área, se calibra um pouquinho, era o segundo gol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos para o segundo tempo agora? Vamos virar a página aí? Segundo tempo que começa
com o Palmeiras vencendo a equipe do Novo Horizontino por 1-0. E aí nós tivemos esse lance que você vai ver de um gol anulado da Sociedade Esportiva Palmeiras. O gol aconteceu, a torcida vibrou, você ouviu aí, mas o gol foi anulado pelo árbitro do jogo e assim o Palmeiras seguiu vencendo a equipe do Novo Horizontino por 1-0 e foi este o resultado. O Palmeiras que ainda teve uma outra boa chance no finalzinho do jogo aí para a defesa do goleiro da equipe do Novo Horizontino. Veja aí, né, o Everton aí reclamando, né, deste lance que ele pegou tranquilo, sossegado, bateu forte, mas o goleiro da equipe do Novo Horizontino acabou fazendo a defesa. Terminou assim, Palmeiras 1-0 em cima do Novo Horizontino, resultado importante, sem dúvida nenhuma, importante aí para a equipe do Palmeiras, que agora parte para o segundo jogo, domingo, a partir das 8h30 da noite, lá na cidade de Novo Horizonte. O Palmeiras, que não vai ficar em Novo Horizonte para evitar qualquer tipo de problema, deve ficar numa cidade vizinha a Novo Horizonte e vai para o estádio Jorge Ismael de Biasi no domingo, momentos antes da partida, para evitar qualquer tipo de problema. Então, este é o calendário aí para que a gente tenha uma grande final neste final de semana do nosso Campeonato Paulista de Futebol. Então, é isso. Vamos estar acompanhando detalhes e informações e amanhã vamos estar trazendo para você aqui toda a agenda esportiva do nosso final de semana, que tem Paulistão da Série A1, Paulistão da Série A2, Paulista da Série A4 e, enfim, todos os destaques mais importantes do final de semana você vai acompanhar com a gente aqui no nosso Acontece T7. Sempre com a informação e a prestação de serviço em primeiro lugar para você no nosso T7 News Jornalismo. 2h26 da tarde agora, a gente vai fechando aqui a nossa edição de hoje. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua atenção e prometendo voltar amanhã, sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde. Logo mais, a partir das 5 horas da tarde, Mulheres que Fazem. É a nossa semana especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, domingo 8 de março, quando a gente entrevista hoje a secretária de Planejamento da cidade de Taubaté, Marcela Franco. Ela é mulher, esposa, mãe, arquiteta, urbanista e, claro, por isso é uma mulher que faz aqui na cidade de Taubaté. A gente volta amanhã, então, a partir da 1h30 da tarde com o nosso Acontece. Hoje, 5 horas da tarde, tem o nosso Dois Tempos e todas as outras informações mais importantes do dia. Vou pedir para a nossa Almerinda colocar aqui do meu lado o QR Code para você acessar o nosso portal de notícias, o t7news.com.br. Está aqui o QR Code do meu ladinho aqui para você poder acompanhar sempre as notícias mais importantes do dia no nosso t7news.com.br. É só você apontar a câmera do seu celular que você vai direto para o nosso portal de notícias. Obrigado, um abraço, bom final de quinta-feira para você